Acho que é o conjunto, é o todo que fala sobre a década, sobre uma atitude, sobre um comportamento e sobre essa discussão que é interminável, é uma discussão em aberto, vai ser sempre. Se moda é arte e design e tudo mais, isso é uma discussão que vai estar sempre aí para ser pensada, né? Eu acho que quando a moda é criada por um artista, vamos falar, porque a coleção do MASP é uma coleção de moda feita por artistas. Não vejo muita diferença entre um quadro e um vestido. Eu acho que o processo criativo é o mesmo, né? A importância da Rodia foi que eles conseguiam trazer ao Brasil o que era desconhecido. Todas as coisas que aconteciam na Europa, nos Estados Unidos menos, era muito requerido o europeu, sempre. Então, tudo isso que acontecia, a Rodia trazia. Muito antes de qualquer um. E ficava muita gente prestando atenção na Rodia para poder copiar, para poder trazer, entendeu? A Rodia teve uma atuação muito, muito importante na época. Realmente. Os anos 60 foram anos explosivos em todos os sentidos. Foi o ano que aconteceu a minissaia, foi o ano que aconteceram os Beatles, foi o ano que aconteceu a Twig. Bom, foi o ano que aconteceu o Amor e a Flor. Então, essa coisa explosiva, teatral, que estava nas ruas de Londres, nas ruas até Paris. Então, foi uma década impactante. O livro teve isso na mão. E era uma época que os jovens estavam querendo tomar o poder, era uma época de ditadura, era uma época de ruptura, né? Era uma época revolucionária, tudo aquilo era uma grande manifestação. O curioso é que o Lívio Rangan, ele era gerente de publicidade da Rodia. Hoje, na verdade, ele seria um diretor de marketing, né? Então, ele fazia marketing muito antes de todo mundo, só que não sabia que aquilo que ele estava fazendo era marketing. Porque a roupa não era feita para vender, quer dizer, os desfiles, todos têm um propósito, né? Que no final das contas é vender aquilo, né? Diferentemente dos desfiles da Rodia na Fenite, que eram simplesmente para lançar aquela fibra sintética. O Lívio foi o grande visionário. Ele, naqueles anos em que não existia absolutamente nada, eu me lembro da Fenite, nossa, a gente ia com as revistas no chão, era completamente outro mundo, aquelas tecelagens ainda primárias, com problemas de acabamento, tudo isso, e a Rodia entrou em cena de uma forma inacreditável. Ele fez os primeiros desfiles envolvendo artistas, e ele fazia assim, então vamos fazer a coleção café. Então ele convidava os artistas daquele momento para pintar as estampas. E daí a coleção toda era naquele tema. Eu fui convidado pela Rodia simplesmente como artista, como foi convidado o Tomo Chig, o Fernando Lemos, a Maria Bonomi e muitos outros artistas que foram fazer roupa para a Rodia divulgar em sua publicidade. E a Rodia tinha um grande ateliê no qual fazíamos as experiências e fotografávamos a roupa. Então, trabalhávamos muito para as feiras também, para a Fenite, né? Havia Fenite na época. Então, as roupas que a gente desenhava eram usadas pela Rodia nos desfiles que eles faziam na Fenite, que era a feira, hoje é Fashion Week, que na época não era Fashion Week, na época eram stands que chamavam-se Fenite. E a Rodia tinha 5 manequins fixos, uma delas chamava-se Mila, uma outra envergou para o teatro, começou a escrever, mas sempre as mesmas. Minha mãe falou, ligou aí uma pessoa dizendo que é da Rodia, queria falar com você. Mãe, eu falei, para de brincadeira, porque era o sonho de qualquer pessoa, era fazer parte desse time da Rodia, que era assim, como se fosse assim, uma estrela de cinema da época. O Lívio chegou, falou, você é interessante e tal, gostaríamos que você fizesse parte do grupo, mas você vai ter que emagrecer, vai ter que tomar aulas e vai ter que não sei o que lá. Aí com o Lívio começou a experiência da minha vida, porque
Ele era um homem fascinante, mas fascinante, assim. Eu me apaixonei por ele, assim, acho que na primeira semana que eu convivi com ele. Ele era um homem que parecia, para mim, ele parecia um senhor, mas ele tinha 33 anos, ele tinha uma cabeça, uma coisa enlouquecedora, porque ele era um italiano apaixonado pelo Brasil, mas apaixonado. Ele contratava todos os maravilhosos pintores da época, que eu como menina conhecia muito pouco, para fazer as estampas dos tecidos. Porque a Ródia, todo mundo sabe, tem a matéria-prima, então os tecidos eram feitos pelas tecelagens. Então ele comprava os desenhos dos artistas, mas todos que você puder imaginar, Manabumab, Volpe, Aldemir Martins, ele fazia as estampas dos tecidos com os artistas. Isso quer dizer, ele promovia a arte brasileira, porque todo o nosso desfile começava fora do Brasil, em alguma embaixada, com muita mídia em volta, que nem se falava nisso na época, mas existia um grande auê em volta desse desfile fora. E depois que a gente fazia esse desfile fora, que era entrevistado por todos os jornais, que saía em todos os jornais da Europa, dos Estados Unidos, onde a gente tivesse, a gente foi para a Rússia, para a Tailândia, para o Japão, para todos esses lugares. Então era um acontecimento esse show da Ródia. E isso promovia o quê? Os artistas plásticos brasileiros, a moda brasileira, porque todos os costureiros, também tinha isso que era magnífico, ele pegava costureiro tanto do Rio Grande do Sul quanto de Recife, onde tivesse um nome, um expoente da moda, ele fazia. E aqui, claro, tinha o Denner, Clodovil, essa gente toda que a gente conhece, o Guilherme Guimarães, Ronaldo, José Ronaldo. O Lívio me convidou para falar se eu aceitava fazer os desfiles, porque praticamente nós confeccionamos, mas sem lucro, porque era uma coisa muito importante. Era uma propaganda importante para nós. Então, eu aceitei, e quem decidia era o Lívio, que dizia: essa é a linha do Hugo, essa é a linha da confecção, essa é a linha do Denner. Então era ele que decidia, porque ele tinha um conhecimento muito grande. Nós tínhamos só os tecidos que vinham já estampados. Havia uma revolução no editorial muito grande, entendeu? Por exemplo, não havia revistas somente estrangeiras, importadas, que estavam nas bancas. Poucas. Revista nacional não existia. Começou a existir naquela época, e o Editor Abreu foi uma coisa fundamental na época. Quer dizer, a Ródia era um grande anunciante, né? Então os editoriais, claro que eram esses editoriais com parceria do anunciante. Então, se as pessoas usavam poliéster, acho que não era o consumidor, acho que teve foi atingido pelos shows da Ródia. Uma Fenite era um absurdo, né, de gente. Já pensou quantas milhões de pessoas assistiam e copiavam aquela moda? Todas as reportagens de moda que eram ou para ser publicadas na Cláudia, nas revistas que interessavam para a Editora Abril, eu estava sempre junto do Lívio, dirigindo as fotos. O Lívio cuidava muito da estética da moda, como se deve, e eu praticamente o layout de como a interpretação devia ser. Eu conheci o Lívio fazendo uma foto para a Valizer de maiô. Era uma matéria, uma campanha de maiô, e eu conheci assim, trabalhando. Ele amava o Brasil. Ele dizia que ele tinha nascido no Porto de Santos. Porque ele chegou da guerra, né? Era uma coisa assim. E ele, tanto é que ele se naturalizou, foi lá cantar hino nacional. E de conhecer a essência brasileira, assim, sabe? As nossas raízes. Ele tinha muito isso. Depois desse trabalho pós-Ródia, pós todas essas viagens, foi muito viajar ao Brasil. Eu trabalhei desde Elis Regina, para Caetano Veloso, Gal Costa, fala quem você quiser, Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, Os Mutantes.
fala, quem vocês quiserem, a gente trabalhou e assim, na Ródia, quando faziam shows e a gente participava. Outra coisa, os shows não eram shows como eram na época, que era manequim. Não, ele botou a gente desfilando, cantando. Teve um circo que a gente fazia acrobacia. E todas nós acabamos tendo aula de dança, aula de canto, aula de balé, tudo para poder fazer essas coisas, essas coreografias. Lenideio fazia as coreografias, imagina. Eram coisas fantásticas. Então o Lívio pôs toda a fantasia dele para fazer apresentações fantásticas, parecia desde circo equestre até alta moda. Foi fantástico, um trabalho, sem o Lívio acredito que a Ródia não teve tanta propaganda quanto o Lívio conseguiu dar. A moda, eu acho que o Lívio sempre foi um pretexto para ele exercitar a grande talento dele, que era um diretor de teatro, sabe, para mim. Então ele sempre juntou a beleza da arte, da música, da arte, né, e com a moda. Então na verdade ele era um grande metteur en scène que usou a moda para exercitar esse talento. Quer dizer, eu acho que foi muito duro, assim, a ruptura, assim, a morte prematura, a doença, sabe? Que para mim foi por causa de um esgotamento, assim, era muito intenso, era muito intenso. O Lívio não viveu 50 anos, ele viveu o dobro, porque ele não dormia, ele trabalhava. Ele amava trabalhar. A exposição sobre a Ródia, dessas 79 peças, que antes eram vestuário e agora, por estarem no museu, são tratadas como objeto, combina com esse desejo de sacralizar o museu, né? De aproximar do dia a dia, de aproximar das pessoas. Enfim, e para as pessoas perderem o medo do museu, que eu acho que era também um dos intuitos e dos grandes interesses do fundador, diretor do MASP, que era o Bardi. Eu tenho uma foto que era o professor Bardi, né, que foi um grande incentivador nosso na época, digamos, dos anos 60, e o professor Bardi, ele vestido com a minha roupa, saiu numa foto no Jornal da Tarde, né? Fiz outras roupas, mas tudo ficou perdido, sabe? Essa foi a roupa que foi salva, né? Fiz estampas também, não essa que está no armário da Ródia, fiz outras roupas que foram fotografadas, mas como registro e memória, essa que está na coleção do MASP foi a única que sobrou. E por que não a gente está hoje discutindo e mostrando o Brasil dos anos 60 e 70 a partir e por meio daquilo, né, daqueles vestidos, que você consegue entender um pouco daquela geração, você consegue entender do comportamento, da atitude, eu acho que, enfim, da década um pouco de modo geral.